Ela abandonou uma brilhante carreira como uma das artistas mais promissoras de seu tempo na Inglaterra para se dedicar a missões estrangeiras. Por mais de 40 anos, ela serviu como missionária em meio à feroz oposição de autoridades seculares e religiosas. E ela foi pioneira em alguma das mais ousadas e engenhosas estratégias de evangelismo entre os muçulmanos. Bem-vindos a esse resumo da vida de Lilias Trotter. Lilias Trotter nasceu em 14 de julho de 1853, na rica família de Alexander e Isabella Trotter. A família pertencia a uma classe notável em meio à Idade de Ouro da sociedade vitoriana. Portanto, eram bem educados, intelectualmente curiosos e inclinados ao humanismo. Graças a isso, Lilias cresceu em meio a governantas e longas e privilegiadas viagens de verão. Aos 19 anos, Lilias participou pela primeira vez de uma conferência cristã organizada pela Higher Life com sua mãe. A receptividade espiritual de Lilias se aprofundou e acelerou a partir daquele momento. Aos 20 e poucos anos, Lilias se envolveu cada vez mais com organizações cristãs, especialmente eventos evangelísticos ao ar livre, como, por exemplo, ser voluntária durante as reuniões da campanha evangelística de The White L. Moody, em Londres. Ela também se juntou como voluntária da WCA. Ao desenvolver seu trabalho nessa organização, ela começou a abordar prostitutas para oferecer-lhe asilo, mas também com o objetivo de treiná-las em uma habilidade de trabalho que lhes permitisse desenvolver outros ofícios e apresentar-lhes o Evangelho. Ela também ajudou a abrir o primeiro restaurante público de Londres para mulheres, para que as operárias não fossem forçadas a comer seus almoços em sacolas nas calçadas. Mas Lilias também tinha uma grande paixão pela arte, nascida de uma sensibilidade inata à beleza, aliada a um talento artístico excepcional. Foi esse talento que chamou a atenção de John Ruskin, o principal crítico de arte da época. O encontro casual com Ruskin foi iniciado pela mãe de Lilias durante uma viagem a Veneza. Embora Trotter fosse uma artista quase autodidata, sua mãe acreditava em que seu talento era excepcional. Então, ao saber que o grande mestre residia no mesmo hotel, a senhora Trotter enviou a Ruskin algumas aquarelas de Lilias. John Ruskin ficou fascinado com o trabalho, então colocou Lilias sobre a sua asa e a convidou para estudar com ele. Ele rapidamente se convenceu de que ela tinha um talento particular, que, se cultivado, faria dela uma das maiores artistas vivas da Inglaterra. À medida que Lilias trabalhava em seu talento artístico, ela também desenvolvia seu trabalho missionário. Ruskin começou a reclamar sobre o quão exigente o ministério era para Lilias e expressou preocupação de que seu trabalho missionário estivesse afetando o caráter de sua arte. Ruskin fez questão de que Lilias se dedicasse mais assiduamente ao desenvolvimento de seu talento artístico. Ele estava convencido de que poderia lançar a carreira de Lilias, mas havia uma condição. Para se tornar uma artista lembrada, ela teria que se dedicar totalmente à arte. Trotter foi pega entre duas ambições: tornar-se uma pintora de renome mundial ou servir a Deus através do ministério. Sabendo que estava em um beco sem saída, Trotter buscou a sabedoria na palavra de Deus, embora a palavra missões lhe causasse uma dor insaciável no coração. Ela não conseguiu evitar esse desejo. Então, em maio de 1879, decidiu que não poderia se entregar à pintura e continuar buscando o reino de Deus. Embora continuasse pintando, não mais se dedicaria a ela como sua principal vocação. Muitos de seus amigos e familiares ficaram chocados e outros decepcionados com sua decisão. Anos depois, Trotter se lembraria dessa decisão como possivelmente a mais difícil que já havia tomado. Ao se dedicar ao trabalho missionário, ela abriu mão de um possível futuro como a maior pintora da Inglaterra. Desde então, Trotter se lançou em seu trabalho com uma nova paixão. Ela trabalhou incansavelmente por vários anos,
ensinando, servindo e sendo voluntária sem remuneração. Com o tempo, Trotter começou a sentir um impulso para missões em terras não alcançadas. Até mesmo dizendo a uma de suas amigas que toda vez que eu orava, as palavras norte da África soavam em minha alma, como se uma voz estivesse me chamando. Após a cirurgia em 1884, ela ficou acamada por anos. Lilias lutou com um sistema imunológico frágil até a sua morte. Apesar de sua saúde precária, ela se candidatou a ser enviada a várias agências missionárias, mas todas recusaram devido a seus problemas de saúde. Em maio de 1887, em uma reunião sobre o desafio das missões estrangeiras, ela ouviu uma mensagem sobre aqueles no norte da África que nunca ouviam o nome de Cristo. Nesse momento, sentiu o chamado do Senhor para ir à Argélia. Aos 35 anos e com seus próprios recursos, partiu para o norte da África com outras 2 missionárias, sem apoio financeiro, sem conhecer ninguém, nem saber uma palavra de árabe. Em março de 1888, chegaram à Argélia e se estabeleceram em um bairro francês, enquanto começava a estudar árabe. O trabalho missionário no início foi exaustivo. Trotter descreveu seu trabalho inicial na comunidade como bater a cabeça contra uma parede de pedra. Mas ela foi incansável em sua determinação de espalhar as boas novas. Começou por fazer amizade com as crianças, o que lhe abriu as portas para conhecer e começar a servir as mulheres. No entanto, muitas dessas mulheres que demonstraram interesse pelo Evangelho foram condenadas ao exílio por sua comunidade. Não apenas a cultura religiosa local era contra o trabalho de Trotter, mas o governo francês a via como uma espiã inglesa. A polícia ameaçou e interrogou mulheres que levaram publicações ou tiveram contato com Lilias. E os convertidos foram frequentemente banidos, espancados e até mortos. O governo local comprou uma casa do outro lado da rua onde Lilias trabalhava, para desencorajar os novos crentes de se converterem ao cristianismo. Espiões até os seguiam pelo deserto do sul e ameaçava qualquer um que se aproximasse dos missionários ou aceitasse suas publicações com multas e prisão. Através de seu envolvimento com a comunidade, Lilias determinou que a cultura islâmica valorizava a literatura. Ela viu isso como uma oportunidade. Então, ela escreveu um guia devocional baseado nas 7 declarações Eu Sou do Evangelho de João, como uma oportunidade evangelística. E pela providência de Deus, em 1906, com as relações calorosas entre a Inglaterra e a França, Lilias experimentou menos antagonismo governamental e mais liberdade para o seu trabalho missionário. Em 1907, 5 novos trabalhadores se juntaram à Aerial Missions Band, como era chamada a organização liderada por Lilias. Em 1920, havia 30 trabalhadores de tempo integral e 15 pontos de pregação em toda a Argélia. Por 4 décadas, Lilias liderou a organização que, sob sua liderança, conseguiu estabelecer estações missionárias ao longo da costa norte da África e no deserto do Saara. Em Camelo, a própria Lilias conseguiu explorar áreas nunca antes visitadas por uma mulher europeia. Durante seus 40 anos no norte da África, ela foi uma missionária ousada, criativa e corajosa. Ela descartou grandes reuniões evangelísticas como uma ideia europeia e, em vez disso, abriu um café onde oferecia leituras diárias da Bíblia e música. Ela desenhou cartões com passagens bíblicas desenhadas por um escriba árabe. Ela ensinou bordado para meninas e aprendeu sobre a vida das mulheres que ela ministrava. Com tudo isso, ela foi uma verdadeira pioneira na tentativa de adaptar o esforço missionário cristão à cultura argelina. Lilias foi uma escritora prodigiosa, preenchendo as páginas de um diário quase todos os dias durante 40 anos e ilustrando o mundo ao seu redor com belos esboços de aquarela. Na primeira
primeira hora de cada dia, procurava lugares ao ar livre onde pudesse contemplar a natureza para realizar seu devocional e aproveitando para retratar esses cenários. Enquanto pintava, escrevia. Ela é famosa por seu trabalho de literatura devocional, principalmente Parábolas da Cruz e Parábolas da Vida de Cristo. Perto do fim da sua vida, Lilias administrou as operações do ministério de sua cama. Ela também organizou estudos bíblicos, frequentados por dezenas de pessoas que se aglomeraram ao redor de sua cama enquanto ela lhe falava sobre a beleza de Deus. À medida que seu corpo falhava, sua mente permanecia clara. Lilias morreu em 27 de agosto de 1928, em sua amada Argélia. Ela comparou seu ministério aos açafrões do outono, florescendo no deserto árido. Ela viu sua vida refletida na flor, que sai do chão duro e seco e ri da esterilidade de tudo o que a cerca, com fé de que as chuvas estão chegando. E você, o que você acha? Valeu a pena Lilias Trotter desistir da carreira de artista e se tornar missionária? O que os crentes de hoje podem aprender com a maneira como Lilias Trotter desenvolveu novas estratégias de evangelismo? E como a arte pode nos guiar para a beleza da criação e para o evangelho? Deixe suas respostas aqui nos comentários e eu ficarei muito feliz em responder. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com mais pessoas. Que a paz de Deus esteja com todos vocês.